cara falando ali, ó. Ele tá querendo que imite o Bruno. Aqui é o professor Bruno Medeiros e estamos aqui diretamente para o Inforcast. Fala galera que acompanha nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para entrevistar o doutor Bruno Medeiros. Vem pra cá, mamama, oi! Esse daqui é o advogado mais advogado que você vai querer ter na sua vida. Esse daqui ele é o cara que ele não diz que você está passando necessidade. Na inicial ele diz que você está comendo pão que o diabo amassou com manteiga da pior qualidade. Não, manteiga não, margarina dedinho, né? Itacolomi. Itacolomi. Ele diz que você não está comendo o leite que caiu do copo. Ele diz que você está comendo leite composto, do bom, do pacote vencido. Esse daqui, todo mundo, doutor Bruno? Suas considerações iniciais. Arredonde o seu aí, que eu ligo o meu aqui. Eram contados redondos, hoje em Manaus, Amazonas, a Paris dos Trópicos. Boa noite, gente. Eu sou o professor Bruno Medeiros, eu advogo já só há pouco tempo, tem uns 15 aninhos, eu dancei valsa semana passada. Uau! Vamos? Vamos para onde? Pensei que ele ia falar o script dele. A gente está com uma turma aqui atrás, mentira, só tem a minha esposa e um amigo nosso aqui. É, a produção. A produção. Um tá rindo e o outro tá sem entender o que tá acontecendo. Bruno, vamos lá. Começa assim. Você falou que advoga há 15 anos. 15 anos de advocacia ou de direito? Como é o termo correto a se usar? Ambos são expressões aplicáveis. O direito ele é um pouco mais amplo porque ele engloba, além da advocacia, outras profissões, como a arbitragem, a correspondência, o próprio concurso público, dentre outros, que agora me faz a memória. O direito. Você falou que ele é um pouco mais abrangente. Para eu exercer algo no ramo de direito, eu vou lhe dar esse exemplo bem prático mesmo. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu morava numa cidade interior, era uma pessoa influente e tal, e subitamente eu sabia ler e escrever, tinha o 2º grau completo, virava delegado. Isso é muito comum nos interiores. Ah, fulano é delegado, Beltrano foi delegado, mas que o cara não cursou uma faculdade de direito, o cara não prestou um concurso público, entendeu? E hoje, para você ser delegado, você tem que passar por todo um processo até chegar lá. Você tem que ter um nível superior na área de direito ou afins. Não sei se estou falando correto. Sim. Você tem que prestar um concurso público para aquela área, tá? E existe hoje dentro do direito, você falou bem assim, o direito é muito amplo, tem tal área. Existe uma área do direito onde eu não necessite ser formado em direito para atuar? Sim, por exemplo, a psicologia jurídica, peritos, os mais variados. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, mais especificamente em Manaus, Amazonas, uma grande imigração massiva de venezuelanos, de haitianos, peruanos e de, inclusive, migrantes dentro do próprio Brasil. Então, assim, tem situações onde um venezuelano, ou mesmo uma pessoa que fala inglês ou de outro idioma, seja uma testemunha em um processo. É necessário que seja um perito tradutor que faça a tradução no momento do depoimento. Tem situação também de Libras, que é uma outra que também está muito em voga, muito recorrente, aí com o presidente da República anterior, o senhor Messias Jair Bolsonaro. Sua esposa, ela foi uma grande disseminadora desse movimento aí da situação de Libras. E são áreas onde pessoas podem trabalhar na área de letras, na área de pedagogia, na área de que mais serviço social, psicologia, que são áreas que não necessariamente você precisa ser formado em direito. Por exemplo, tem perícias onde, dependendo da área que a perícia for feita, o perito ele tem que ter a expertise numa área diversa. Como, por exemplo, lembra daquele antigo caso do Sérgio Naia? Sim. Do prédio que caiu? Por exemplo, o perito teria que ser necessariamente engenheiro civil. Então, o caso, por exemplo, da Boate Kiss,
que é Porto Alegre, se não me engano, né? Acho que sim. Né? Então, assim, ali o perito tem que ser ou um engenheiro elétrico, ou um bombeiro, alguma pessoa voltada para essa área, né? Tem até uma situação, falando isso agora, tem até uma situação de um caso que ocorreu recentemente, onde um professor de jiu-jitsu, ele aplicou faixa preta, tá? Para especificar bem, porque hoje fala professor de jiu-jitsu, o cara bota uma faixa azul, abre uma academia, se intitula professor, não é bem por aí, tá? Eu sou faixa preta formado em jiu-jitsu, então eu tenho uma outra visão sobre isso. Mas o professor de jiu-jitsu, ele acabou aplicando um golpe em um aluno, que é um golpe legal, tá? Para a faixa branca. Esse golpe levou o aluno à tetraplegia e o perito que vai analisar o caso é justamente um outro professor de jiu-jitsu, que é mais graduado do que o que aplicou o golpe, sendo que ele não tem nenhuma ligação com a área de direito ou com a área jurídica. Então, bem interessante isso. Aí vem a questão, lá vai eu entrar nesse mérito. Eu, Antônio Segadilha, tenho minha formação na área de perícia de sistemas de informação, tá? Sou perito de sistema de informação. Só que eu não tenho formação na área de direito, apesar de eu conhecer, aprendi a palavra exordial. É bonita essa palavra. Agora, todo mundo que eu estou conversando, vou falar, deixa eu dar aqui minha exordial quando começa o assunto, né? Aí a pessoa, o que é exordial e tal? Eu fico todo alegre assim, eu falo, agora eu falo bonito. Eu já aprendi jurisprudência, exordial, me ensina uma palavra bonita que os teus clientes sempre repetem sem saber o que estão dizendo. Geralmente, essas palavras que se tomam aí como jurisprudência, exordial, são as campeãs. Outra expressão que no mundo comum, no mundo externo ao direito, no mundo real, como dizia minha sobrinha Laiane, beijo pra você, tá, Laiane? Te amo. Ela diz assim, no mundo real, é muito utilizada a palavra competência. A palavra competência, no senso comum, que é o que a minha sobrinha chama de mundo real, a competência, ela é o fato de você ser bom ou não ser bom. Sim. Ser bom ou ser ruim. Competente é bom naquilo que faz e incompetente é como se fosse um expert, especialista, o cara que é top of mind, o cara que é o bonzão, boladão, como diz Érico Rocha. Então, assim, no direito, já a expressão competência, ela significa a medida da jurisdição, ou seja, aquilo que no administrativo você costuma chamar de atribuição, esfera de competência, onde, em que parte que eu posso atuar, qual é a delimitação que eu posso atuar. Por exemplo, o juiz de uma vara criminal, ele só julga, ele conhece o processo e julga crimes praticados contra as pessoas. Seria o limite da responsabilidade. Isso. Até onde o juiz pode ir, o que ele trabalha, porque senão, se for fazer tudo, certamente ele morreria. E assim, ele não julga processos de indenização, por exemplo, que são os processos mais conhecidos como processos cíveis. No caso, a competência seria assim, por exemplo, a mim compete, um exemplo aqui, tá? Numa das profissões que eu exerço, que eu sou um cara multifacetado, né? A minha competência são os estados do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia. Então, além disso daqui, eu não posso trabalhar. No direito, a competência seria limitada, relimitada. Não, porque assim, ó, a questão territorial ela é mais chamada de jurisdição. Jurisdição, que é a limitação da competência. Até onde você pode ir local. Critério espacial. O critério espacial. Aí o critério material, por exemplo, no caso do crime, direito criminal é o juiz da vara criminal. Direito do trabalho, o juiz da vara do trabalho. O juiz federal relacionado a crimes federais, ou no caso das varas civis federais, contra os entes de nível federal, como o Caixa Econômica, INSS e outros. Cara, essa tossida vai sair no áudio, bicho. Eu vou tentar editar, mas eu vou sair tossindo no áudio, mano.
Agora bendito mosquito que entrou na minha garganta. Mas como dizia Fausto Silva, ô Quem louco, sabe bicho! faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu queria até saber o que é ali atrás, se não é uma calcinha que tá pendurada. Não, era uma bolsa, eu acho. Eu até pedi pra Rita no in-off, mas já que saiu uma torcida. Saiu. Daqui a pouco eu vou peidar também, então. Rapaz. Isso é comum, não diga não. Isso daqui já mandou até juiz fazer coisas que normalmente pessoas homoafetivas gostam de fazer. Ele mandou o juiz fazer a mesma coisa. Dá meia hora de... Não, coragem não, porque eles têm uma coisa que eu não tenho, que é o poder e o dinheiro, né? E um matador bom, né, cara? Eles têm muita gente pra puxar o saco, eu não tenho nada. Eu tenho pouco, já alguns pouquinhos e tal. Tá começando agora a coleção. Tu falasse a palavra competência, tá? Existe uma expressão que a gente utiliza hoje, ignorante. Aí, achei legal essa comparativa que tu fizesse. Minha sobrinha Laiane, ela dizia assim, a competência no mundo real e a competência no mundo jurídico. Tá? Vou trazer uma outra palavra, ignorante. Eu também queria dar outros exemplos. Tá? Por exemplo, o caso dos servidores públicos, como policiais militares. Teu pai é servidor público. Sim. Teu pai é servidor público. Eles, para postularem judicialmente em busca de seus direitos, eles ingressam numa vara chamada de vara da Fazenda Pública, ou juizado especial da Fazenda Pública, ou mesmo vara de dívida ativa municipal ou dívida ativa estadual. Por exemplo, para você postular uma promoção que você julga que tem preenchido os requisitos para ter o direito de ser promovido e não foi promovido, você ingressa com ação requerendo a promoção nessa vara. Ou então, vamos supor que você erroneamente ingressa com a ação na vara civil, achando que para lá vai se tratar essa questão da tua promoção. O juiz extingue a ação, dizendo que ele não é competente para processar e julgar esse tipo de processo, que eles chamam de feito também. Feito significa processo. Processo, caso, né? Caderno processual. Então, ou seja, outro exemplo, é muito comum, eu trabalho muito os processos voltados à competência do Juizado Especial Civil, da Lei 9.099/95, que eles surgiram. Calma. Rebobina, fala devagar, que é pessoal. Tem gente que é retardado, que assiste esse vídeo, mas é retardado. Então tem que falar devagar. A lei número 9.099/95. Porque antes dessa lei, foi criado experimentalmente o Juizado Especial de Pequenas Causas, que funcionava somente no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre. Foi uma espécie de um laboratório. Como foi uma coisa que deu certo, eles gostaram, foi uma coisa que produziu resultados satisfatórios, foi-se criado inicialmente os Juizados Especiais de Pequenas Causas, que posteriormente passou a ser chamado de Juizado Especial Cíveis e Criminais, aonde se julga causas de menor complexidade. Então hoje, algumas situações, eu até entendo que algumas situações é por desídia, preguiça ou falta de vontade, algumas causas são julgadas como extintas por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, que é justamente o processo que tramita no juizado. Peraí. Traduza. Ou seja, sim, eu falei o jurisdication para poder trazer o termo mais comum. Alguns processos são arquivados, são sentenciados no sentido de que o juiz diz que aquela causa não é uma causa considerada como pequena causa, ou seja, demanda de conhecimento de outras pessoas que podem trabalhar no caso, como o caso de um perito contador, ou mesmo de um perito grafotécnico. Por exemplo, quando o que está acontecendo muito agora, nessa fraude aí do INSS. Fraude do INSS é um assunto que dá para fazer uma live inteira só sobre isso. Mas a fraude do INSS está acontecendo muito o seguinte: você faz um empréstimo, supondo um banco aqui, vamos ver, Banco ABC, estou inventando aqui, Banco ABC. E aí o correspondente, o que ele faz? Ele pega o teu processo de documentação, de solicitação de empréstimo, tudo, inclusive a biometria facial, aquela foto que você tirou com a tua geladeira atrás, e utiliza para fazer outros empréstimos, ou para te associar sem você ter assinado, inclusive muitos analfabetos têm sido vítimas desse tipo de crime, para te associar em sindicatos de aposentados, associações de aposentados, e para fazerem outros empréstimos. E aí fica
aparentemente com a pecha, gostei dessa palavra também, com a pecha de que você fez o empréstimo. E na verdade você não fez. Com a imagem, com o estigma, com a impressão, a reputação, com a impressão. A pecha. É para falar bonito, sabe? Você fala assim, tem uma pecha que tal coisa, né, dessa forma. Pecha, aprendi com o professor Bruno Medeiros. Eu sigo ele em todas as redes sociais. Então, gente, é muito interessante esses assuntos, porque se você conhece aposentados, pensionistas, pessoas que recebem BPC, pessoas que são servidores públicos até mesmo da ativa, que tem acima de 30% da sua margem comprometida, uns até acima de 50%. Tem pessoas que quase não estão recebendo. Tem gente que ganha mais de 10 mil ou de 20 mil e tu vai ver o salário do cara, tá em R$900. Dentro desse mesmo assunto, eu ia pegar isso mais na frente, eu quero falar sobre dois assuntos. Uma é essa roubalheira do INSS e a outra é a questão que a gente vai falar do Tigrinho, das plataformas de bet. Tá? Quero saber a tua opinião, mas primeiro é o seguinte. Dentre as palavras, uma palavra que no mundo real é associada à estupidez é a palavra ignorante. Ah, fulano é muito ignorante, então, que é estúpido, que, sabe, que pessoa impaciente e tal. Uhum. Mas, em certos meios, não vou falar que no meio jurídico, ignorante é quem ignora, é quem não aceita determinada situação. Ou desconhecedor. O desconhecedor, ele seria, no meu ponto de vista, um inculto. Ele não teve a cultura daquela situação. O ignorante em si é aquele que ele não quer saber. Não adianta, não, vou te explicar, não quero ouvir. Tá? Aí ele não aceita. Ele não aceita. Ele ignora, por isso ele se torna ignorante. E não culturado àquela situação. Onde eu vou chegar com isso daqui? A gente teve recentemente, eu até fiz um vídeo sobre isso e eu quero pedir aqui em vídeo aqui também, me ajude com o Kawaii. Eles me roubaram R$29, dizendo que eu ia ganhar 653. Se você vê o vídeo lá, você foi lesado por uma plataforma, mas nós temos aqui, mano, não paga. Eles vão te roubar esse dinheiro. Tá. Aqui a gente vai dizer que é um golpe de uma rede social. Ou de alguém que usa a rede social, mas a rede social em si, vem o primeiro ponto aqui agora. Se eu tento baixar esse vídeo que fala isso, se eu tento comentar esse vídeo, se eu tento curtir esse vídeo, ou se eu tento fazer qualquer coisa, até pausar esse vídeo, eu não consigo. Então a plataforma, ela dá toda a vazão para que aquele vídeo ali rode dentro da plataforma e venha enganar as pessoas, usando o nome da própria plataforma. Isso. Tá. Vem a primeira pergunta. Eu posso considerar que a plataforma é ignorante ao fato que está acontecendo ou ela é conivente com o golpe que está sendo dado? Eu posso te dar um exemplo. Teve, alguns anos atrás, quando o programa do Danilo Gentili ainda era na Band, teve uma religiosa que ela afirmou nas mídias que ela tinha ido para o inferno 2 vezes. É daqui de Manaus? Sim, daqui de Manaus. Conheço ela, conheci pessoalmente. O que acontece? Ele falou... E só para te corrigir, não foram 2, foram 32. Da última vez que eu falei com ela, foi 32 vezes. É. Tudo isso então, é porque eu esqueci de apertar a F5. É porque ela já tinha fechado um contrato com o tio Akram para fazer guia turístico no inferno. Então, pois é, aí o que acontece? O apresentador, que eu acabei de citar o nome, ele fez um comentário um pouco pesado com relação a isso. Razão pela que eu até me recuso a reproduzir. Razão pela qual ela ingressou com uma ação judicial contra ele e contra a Rede Bandeirantes. O nome disso em direito, já gosta aí do Juridication, é solidariedade, responsabilidade civil solidária. Responsabilidade civil seguinte, quem vai pagar? E solidária é quando você tem mais de um. O grande exemplo também são na esfera trabalhista. Sabe aquelas empresas que contratam mediante recursos humanos? Uhum. Recursos humanos e cegadilhas. Sim. Aí você entra, leva o currículo no recurso, aí contrata tipo a Samsung, a Hyundai e qualquer outra empresa.
Quando você ingressa com uma ação na justiça, você tem que chamar as duas. Outro exemplo, cancelamento de voo, atraso de voo, overbook, é isso aqui? Overbook. Quando vende mais passagem do que a capacidade. É, overbook. E no show, quando você chega e diz que você não estava presente e sai antes. Né? Então, ou seja, para essas ações, você tem que entrar com a ação. Por exemplo, Azul e a 1 das 3 milhas, por exemplo. Não sei nem se ela ainda existe. Ou seja, porque são devedores solidários. O Trivago. Sim, Trivago. Tem várias outras. Tem várias outras. Por quê? Porque quando você entra com uma ação só contra uma, o juiz extingue dizendo que você deveria ter entrado contra as duas. Por exemplo, eu tive uma situação agora, que eu vi uma advogada aí, amiga nossa, conhecida nossa, que ela estava fazendo uma petição inicial de um caso onde a pessoa saía do condomínio onde mora e o portão fechou e bateu no carro. Pá. O segurança falou bem assim, bem-vinda à batida de carro. O que aconteceu? Ela ingressou com a ação contra a empresa que gere a segurança e contra o condomínio. Que existe 3 tipos de culpa, né? Que é a culpa eligendo, que é a culpa que você tem por escolher mal. Eu trabalhei também numa empresa durante um bom tempo, 5 anos, onde aconteceu uma situação de um professor de natação estar aliciando as crianças. Nesse caso, tanto a empresa quanto o professor respondem civilmente. Criminalmente é pessoal. Sim. Criminalmente é pessoal. Civilmente ambas respondem. Por quê? Porque você tem que... para contratar alguém, você pega a identidade, você pega... Por quê? Não é à toa. É para saber se a pessoa tem a capivara bonita, histórico criminoso, criminal, essas coisas todas. Antecedentes criminais e outros. Então, ou seja, é necessário que você venha sempre analisar a responsabilidade de um e de outro, todos aqueles que estão envolvidos no processo. Entendi. Aí, ainda assim, dentro desse parâmetro aqui, vou voltar para o ignorante ou conivente. Sim. Tá? Mas agora está mais para ignorante do que para conivente. Eu sou perito na área de sistema de informação. Na área de sistema de informação, a gente costuma dizer, eu fiz até um vídeo, está no canal, se você está assistindo esse vídeo agora, volta, acho que 1 ou 2 vídeos aqui, tem um vídeo falando sobre inteligência artificial e que a gente não tem inteligência artificial hoje, a gente está sendo enganado pelos macros achando que é inteligência artificial. Tá? No vídeo eu explico detalhadamente sobre isso e explico o que é inteligência artificial e o que é macro e o que a gente está vivendo nesse momento. Mas sim, voltando, e eu sempre costumo dizer que, agora você usou um excelente exemplo, se pega um prédio cai, quem eu vou chamar para fazer a perícia? Um engenheiro? Se uma pessoa é atropelada numa rodovia, quem eu vou chamar para fazer a perícia? Um engenheiro de tráfego. Necrópsia. Quem eu vou chamar numa situação como a que eu expliquei agora? Uma pessoa foi machucada durante o treino de jiu-jitsu. Quem é o perito na área? É o professor de jiu-jitsu. E aí a gente teve aí aquela, eu não sei se chama CPI da Beth. Sim. CPI da Beth, né? A Beth não é Beth a feia, não. É Beth de joguinho. E nem a minha tia Elisabeth. Nem a tia Elizabeth. Exatamente. E eu não estou lembrando o nome daquela que estava a presidente da CPI. Qual é o nome dela? Soraya Tronic. Soraya Tronic. Senadora. Com todo respeito à senadora Soraya Tronic, mas houve ignorância da parte da senadora quando ela pega, vou até pegar essa caixinha aqui. Primeiro ela questionou a Virgínia, questionou, rodou sem chegar em canto nenhum. Tá? E aí ela foi questionar o Rico. Ela diz assim pro Rico: abra o seu aplicativo e jogue aqui na nossa frente. Ela quis parecer perita no que estava acontecendo para demonstrar que ao vivo ali as coisas não eram como se dizia. Ok. Vou para a parte de perícia. Esses jogos, eles têm uma numeração, tá? E essa numeração, ela é dada automaticamente cada vez que tu baixa o jogo e tu instala, é uma numeração. O jogo baixado, instalação número tal, instalação número tal, instalação número tal. Mas não tem como tu ter controle de quem é que está instalando.
Sim. No meu ponto de vista como perito, seria correto o quê? Pegue esse celular virgem, que nós colocamos uma conta que nós criamos, baixe o aplicativo nesta conta, nós vamos recarregar esse aplicativo aqui com valor, e aí você joga para ver se vai funcionar. Porque a instalação dele já está programada para ganhar. A instalação do rico, que eu estou dizendo. A instalação da Virgínia já está programada. Isso qualquer pessoa que trabalha na área de programação sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Ao mesmo tempo em que eu vejo que com a Virgínia e com o rico houve aquele tratamento assim do... Olha, vamos fazer assim. Também a gente teve outras figuras lá que só não foram espancadas porque não tinha um porrete para dar no povo. Esse tratamento diferenciado, agora vamos para a pergunta, que Rico e Virgínia tiveram, com oportunidades de mostrar algo que já estava programado para aquilo dali, diferente do que foi tratado outras pessoas que estiveram na mesma CPI. Eu posso chamar de ignorar a ignorância por conta do mérito social, ou eu vou chamar de conivência por conta de aspectos ideológicos dessas pessoas em relação à senadora que apoia nitidamente, eu estou falando isso, tá? Não é o meu entrevistado, sou eu, estou dizendo, uma senadora que apoia nitidamente o governo que atualmente se estabeleceu no Brasil. E seus pares ali fizeram parte meio daquilo dali, então eu vou amenizar para eles. Eu, na minha concepção, eu verifiquei que houve um certo favorecimento, voluntário ou involuntário, não cabe a mim determinar. Porém, eu acredito que foi, se pegaram muito leve com a Virgínia. Diferente do que você acabou de dizer, eu até penso ao contrário, que com o Rico, eles foram um pouco mais mão de ferro do que com ela. O que já até já era de se esperar. Outro ponto que também eu vejo interessante é assim, ó, faltou a expertise de um técnico, de um perito que deveriam chamar, porque olha só, como o nosso entrevistador acabou de falar, se você faz 2 telefones, se eu pegar o teu telefone agora e se eu for olhar o teu WhatsApp, eu não sei eu não sei se o teu telefone é iOS, se é Android, se o teu WhatsApp tem senha, se não tem senha, se ele tem aquela função lá que é tipo uma pasta que você abre, que é escondida, que você cria outro WhatsApp, né? Então assim, é cofre, também chama, né? É. Então assim, eu não sei usar pasta secreta, dentre outras situações. Ou seja, eu não sei usar o teu celular, por exemplo. Eu não sei usar o celular da tua esposa, o celular dele ali. Eu sei usar o meu. E às vezes, se eu tiver com muito sono, eu não sei usar nem o meu. Então assim, eu acredito que, com relação à questão das bets, ou você considera tudo um grande cassino e proíbe tudo, porque para mim é 6 por meia dúzia você criar bets nacionais, autorizar nacionais e proibir só as internacionais. Ou você proíbe tudo, situação que nenhuma delas poderia funcionar, ou então libera tudo. Juridicamente, olha os jurídicos do Dr. Bruno Medeiros, depois eu quero a opinião do professor Bruno Medeiros, tá? Pela do Dr. Bruno Medeiros, falando disso, hoje nós não podemos ter no Brasil cassinos. Sim. Cassinos são associados, lá fora a gente chama de gambling, tá? E aqui a gente chama de jogos de azar. Sim. Tá? São jogos que você não tem. Mas a Loteria Federal, em todos os seus aspectos, Loto Fácil, Loto Mania, Mega Sena, Dupla Sena, não também conjectura, juridicamente falando, como jogos de azar, uma vez que tu está exposto à sorte de que pedras vão ou não sair no sorteio? Sim, também tem esse ponto a ser observado. Porque o Brasil, ele costuma reproduzir algumas coisas
que foram feitas no passado, apenas mudando o nome. Apenas mudando o nome. A água saborizada, que muita gente fala hoje, antigamente tinha outro nome. E aí com o tempo foi perdendo, digamos assim, a popularidade entre os usuários, e depois com o tempo algumas coisas vêm e somem. Não foi o caso da Coca Stevia, lembra da Coca Stevia, que era verde? Eu sinceramente, eu gostava muito, né, porque eu sou gordinho e tal, e tem aquela ilusão de que Stevia emagrece, não sei o que e tal. Então, assim, foi uma coisa que acabou não dando certo. E outras foram descontinuadas com o tempo, ou canceladas, que dá praticamente a mesma coisa, no mesmo sentido. Então, assim, o direito brasileiro, vamos lá, você falou do doutor e do professor. Se eu fosse, por exemplo, advogado do rico, quem é que eu questionaria a situação? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então ele não é obrigado a abrir o celular, a abrir o celular dele. Primeiro porque tem o sigilo telefônico. Mesmo que seja um juiz. Eu questiono muito quando você entra com uma ação na justiça comum e o juiz manda você juntar extrato bancário, como é que chama? Declaração de imposto de renda, né? Sim. Declaração de imposto de renda, certidões negativas. Como é que chama? É tipo extrato bancário, só que é do cartão de crédito? Fatura do cartão de crédito. Isso tudo fere o sigilo bancário, o sigilo fiscal. Ou seja, mesmo que seja o juiz, mesmo que seja o presidente da República, ele não pode determinar isso de ofício. Até porque existe uma lei que prevê quais situações que se aplica o sigilo bancário e o sigilo fiscal, a quebra deles. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, alguns crimes, que não são todos, que se aplicam esse tipo de procedimento investigatório. Ou seja, no caso deles lá, não tinha como fazer isso. E outra coisa, existe um direito constitucional que é previsto por eles lá, que são os constituintes, que é o do sigilo constitucional. De tal maneira que esse sigilo não pode e nem deve ser utilizado contra a pessoa. Não cabe reclamações do tipo: ah, que palhaçada é essa? Todos nós nos reunimos aqui, gastamos tempo, energia e dinheiro para você chegar aqui e não falar nada. Está previsto na legislação. Nós não podemos retirar aquilo que está previsto pelo legislador constitucional, que é justamente colega dos senhores. Então, ou seja, já com relação à questão do professor, eu entendo que deveria ser muito trabalhada essa questão das BES. Deveria ser uma coisa, como é que eu posso te falar? Tipo responder processo no Japão, nos países asiáticos. É uma coisa que eles têm muita vergonha. Inclusive em países, desonroso, né? Em países europeus ou de outros continentes, as pessoas têm muita vergonha de ir para um fórum, para um tribunal. Já aqui não. Por exemplo, aqui na minha cidade, as pessoas irem por fora, elas acham que são celebridades. Usar tornozeleira é uma coisa chique. Inclusive, pressionam até algumas meninas, que eu acho um absurdo. Já teve cara que foi preso por colocar tornozeleira falsa. Só para dizer que era criminoso, para chamar a atenção das meninas. Entendeu? Então, tem uma questãozinha, agora falando da questão. Professor e doutor Bruno Medeiros. Doutor Bruno Medeiros, nessa questão eu entendi. Agora, o professor Bruno Medeiros, se fosse trazer para essa pauta para uma sala de aula, eu vou colocar, eu não sou professor, tá? Mas eu vou colocar o meu pensamento. Eu, se levasse isso para uma sala e dizer assim: nós temos duas argumentações aqui. A argumentação de que se tu faz com benefício próprio, chama-se BETS isso, tu está cometendo um crime. Mas se tu faz com benefício para o governo federal, chama-se loteria da Caixa, isso é regularizado. Ou BET nacional, né? Entendeu? Porque, apesar de você não saber que bolinha vai cair, mas pelo menos é o governo federal. Ou será que é só eu que não sei qual bolinha vai cair, mas o sorteador já sabe? E outro ponto: quantos políticos ganharam na loteria N vezes? Como diz no meme, algo não está certo. Algo de errado não está certo. Agora vamos lá. Professor Bruno Medeiros, a parte de BET passamos, CPI passamos. CPI, apesar de que nós temos... Só um pontinho. Eu acredito que deveria ser investido
seriamente campanhas educacionais na escola, na televisão, inclusive chamasse todos os canais de televisão para tratar disso, para fazer um movimento contra essa situação de bets. Porque olha só, teve uma situação agora, na novela que está aí, eu não estou assistindo essa novela, mas eu sei porque eu vi no programa aquele que era da Fátima Bernardes, esqueci o nome, do Encontro, de uma moça que eu só sei isso do enredo, da novela Vale Tudo, de uma moça que parece que depois de 8 anos que o pai não queria pagar pensão, fazia pouco caso e tal, ela entrou com ação na Justiça de Alimentos, baixou o aplicativo da Defensoria e houve um crescimento, uma multiplicação vertiginosa de downloads do aplicativo da Defensoria do Rio de Janeiro. Ou seja, quando a educação quer fazer, ela faz. Então por que nós não podemos fazer isso para combater as drogas, para combater o uso de bet? Porque olha só, quem hoje está ferrado por conta dessas situações de bet são os pequenos trabalhadores, pessoas que estão desempregadas. Teve um tempo desse que a própria Rede Globo anunciou que tinham mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. E são essas pessoas que estão apostando no tigrinho, nas bets da vida. Exatamente. Não é o pequeno comerciante igual aquele que a gente começou agora. Então assim, não é o profissional liberal. Um pequeno comerciante. Abraço, Carlinhos. Ele nem vai ver isso daqui. Ele passa uma parte do tempo lá no negócio dele, lá, ganhando dinheiro, né? Voltando. Então, eu trataria muito dessa forma. Aqui é ilegal, mas a mesma coisa que aqui faz legalmente. Agora, vou passar para outro parâmetro. Recentemente, saiu uma notícia nos portais aqui do Amazonas de um problema que estava sendo... está acontecendo aqui comumente, que é o seguinte: eu não posso pegar uma linha de transmissão de energia lá do começo do meu bairro e trazer ela com postes que eu comprar, com fios que eu comprar. Eu não posso trazer ela para dentro do meu bairro, é crime. Tá? A menos que seja homologado pela concessionária. Ok. Mas se eu não quiser usar a energia de lá e eu quiser comprar placa solar para colocar na minha casa, eu tenho que pagar X% para a concessionária. Eu não posso puxar um cano de água lá da entrada do meu bairro até a minha casa para colocar, mesmo que seja com registro de água, uma tubulação de água. Mas se eu colocar um poço artesiano na minha casa, eu tenho que pagar uma taxa para a concessionária. Vem-se a pergunta: essa taxa seria o meu IPTU, o meu IPVA da energia e da água? Aquele onde, mesmo que não dependa da concessionária, ainda assim ela me cobra porque eu não estou usando dela e eu tenho obrigação de pagar alguma coisa? Vamos lá. Recentemente eu vi aí nos cursos online, os gurus da vida, um rapaz que estava ensinando os advogados chegarem nos municípios pequenos e ensinar os prefeitos a identificar locais onde ele poderia cobrar o IPTU e não sabe. Qual a finalidade? Finalidade fiscal. O que é a finalidade fiscal do direito? Significa o fim, o objetivo, o propósito, o escopo de arrecadar dinheiro para custear as despesas daquela municipalidade, daquele município, daquela cidade. Então, o Estado, como cada vez mais e mais, por exemplo, quando você trabalha empregado, você paga o INSS e o teu patrão também paga. Você paga imposto de renda e o teu patrão também paga. Você paga vários tributos. Quando você está desempregado, você vira uma massa improdutiva e que não contribui mais nessa fonte, por meio do emprego. Razão pela qual o governante se vê obrigado a criar meios de arrecadação. E aí, alguns são julgados legais, outros ilegais, como teve aquela situação da taxa da iluminação pública, que foi cobrada durante muito tempo da gente, e depois entrou com uma ação, derrubaram a taxa, mas depois ela virou contribuição, ou seja, ela voltou
Igual como todos os anos se tenta fazer com a CPMF. Entra governo, sai governo, sempre volta aquela novela do Vale a Pena Ver de novo, de CPMF, volta ou não volta. Que até chamavam de imposto do cheque. Imposto do cheque. Lembra que saía no contra-cheque da gente, deve ter visto no teu? CPMF. Ou seja, eu paguei CPMF. Paguei durante muito tempo. Contra a minha vontade, mas eu paguei. Inclusive eu vi na noite que acho que foi o Arthur, não foi, que derrubou a CPMF. Foi. Eu lembro que foi histórica aquela sessão. Eu vi uma senadora dizer o seguinte, que o tráfico de drogas, ele faz ali, na época não era Pix, era transferência, para outro traficante. Ele estava pagando o imposto do cheque. Ou seja, o Estado, ele não está preocupado se a nossa conduta é moral ou imoral, não. Pode ter certeza. O Estado está preocupado se ele arrecada ou se ele não arrecada. Arrecada, né? Arrecada. Entendeu? Tanto que eu lembro que nessa sessão que o Arthur conseguiu... O Arthur teve uma participação muito brilhante, tá? Como parlamentar nessa época, no fim da CPMF. Eu lembro que chegou uma carta na época, o Lula, que era o presidente, do primeiro, do segundo mandato, não lembro agora qual, eu acho até que era no primeiro, e assim, queriam que fosse lida essa carta do presidente na época, o presidente Lula, e queriam que a votação fosse adiada para outro dia, só que capitaneado ali pelo Arthur Virgílio Neto, Virgílio Neto, eles não adiaram e conseguiram cancelar a CPMF, que era inclusive uma norma prevista ali como medida provisória e tal, queriam colocar como uma lei definitiva, só que acabou não acontecendo, né? Então, ou seja, era uma coisa que foi criada para ser provisória, tanto que o P era de provisória, temporária. Só que o Brasil, por exemplo, Bolsa Família, era uma coisa que era para ser provisória. E hoje é permanente. Só que na prática ela é permanente. Porque ninguém fala, não existe nenhum tipo de programa, nem no PT, nem no PL, de fazer com que a Bolsa Família ou Auxílio Brasil, qualquer que seja a sua nomenclatura, não existe nenhuma proposta de fazer com que ela seja temporária, não existe nenhum programa de tentar gerar empregos, ou de dar cursos, ou de fazer o empreendedorismo, de ensinar as pessoas a montar uma empresa, coisa que nos Estados Unidos é muito forte. A cultura do empreendedorismo, né? Tanto que essas ideias de curso, de guru, isso vem de lá. Esses dias agora eu estava comentando, acho que foi com minha esposa que eu comentei, eu falei bem assim para ela, nos Estados Unidos nós temos uma outra cultura. Sim. Por quê? Opa, calma, o cameraman ficou tremendo agora ali, ó. Ele ficou nervoso. Calma, cameraman, tu pode ir para lá tranquilo. Não é que ele se tremeu todo aqui, o cameraman. Então o que acontece? No Brasil, tu sofre um acidente de carro, é atropelado no meio da rua, liga pro SAMU. O SAMU vem, te coloca na ambulância, te leva lá pro João Lúcio. Chega lá, o médico te dá uma medicação, fraturou a perna. Um dia desse um amigo meu caiu de moto, o ferro da perna dele subiu, quebrou a rótula dele, arrebentou tudo de mano, ele pegou um monte de ponto na perna. Lá no 28 de agosto. De graça. Nos Estados Unidos, o carro te bate, eles metem a mão na tua carteira e liga pro 91. Lá, tudo é 91. Liga pro 91, o número do seguro social dele é tal. Ah, não tá pagando não, deixa no meio da rua mesmo. Se a ambulância te tira do meio da rua, meu amigo, tu já tá devendo. Se te leva para o hospital, tu tá devendo mais um pouco. Tem gente que é atropelado e está devendo no hospital $15 mil por uma cirurgia. Não existe SUS lá. Mas a cultura é outra. Entendeu? Então, hoje, falando do Bolsa Família, agora eu não lembrei bem, quando começou a pandemia, o pessoal queria como era o nome daquele benefício que tinha na pandemia? Auxílio emergencial. O auxílio emergencial. E aí, todo mundo queria auxílio emergencial. Todo mundo que eu falo, gente que ganhava 4, 5, 6, 10 salário mínimo, queria auxílio emergencial, porque, segundo o que eu ouvi falar, e acreditem, eu estava trabalhando em um órgão, prestando serviço, na época, um órgão do governo, tá? Que trabalha com dinheiro, um órgão da Fazenda, e o pessoal que tinha muita grana dizia, mas é obrigação do governo assistencializar ao povo e dar esse dinheiro aqui. Então o cara tava brigando, o cara ganhava 60 mil por mês e tava brigando por R$600.
Lá nos Estados Unidos, tem uma comparação que o pessoal fala muito besta aqui com o Brasil. Ah, porque lá nos Estados Unidos é $1, $1,25 o litro da gasolina. E aqui é R$7, tá? Converte. Converteu, tu vai pagar R$7 lá. A diferença é que no parâmetro de igual para igual, aqui é R$7, lá os R$7 representam $7. Não existe conversão de uma moeda para outra quando você está lá. Então, seu Big Mac aqui é R$15, lá é $15, vamos supor assim. Só que os insumos são mais baratos. A logística também é melhor, né? A logística é melhor, o insumo é mais barato. A comida é mais precária porque é muito industrializado. E aqui nós temos muita coisa que não é industrializado. Acabei de vir no mercado ali e comprei banana. Banana feita numa bananeira, plantada num quintal, tirada. Lá é tudo enxertado. Então eles enxertam banana, enxertam tomate, enxertam tudo. Então a alimentação é muito mais rica em agrotóxicos. Vou chamar esse nome que é feio pra caramba. Mas é porque quando tu enxerta muito e tal. Lembrei da história da banana transgênera. É transgênica, não é transgênera. Banana transgênera é complicado. Vamos voltar. Aí eu pego e digo bem assim: a justiça no Brasil, agora você falou uma coisa que eu acho interessante. Na Europa e no Japão o pessoal tem vergonha para o tribunal. A justiça no Brasil, ela deveria ser igual à justiça dos Estados Unidos. Mas ninguém explica que aqui no Brasil, se eu for parado numa blitz, o documento do meu carro tiver vencido e tiver R$50, eu incorro a sorte do policial que me parou ser corrupto e pela necessidade financeira ele aceitar meus 50 e me liberar. Nos Estados Unidos eu puxo tranquilo 3 dias de cadeia. Tem nem coragem de oferecer, né? Se tu oferecer, é 5 anos de cadeia por tal, querendo comprar ali, como é que a gente fala? A gente está querendo subornar um oficial de justiça. Aqui no Brasil, se eu for pego, por exemplo, roubando um mercadinho, eu incorro o risco do dono do mercadinho dar uns tapas na minha cabeça e mandar chutar meu saco e mandar eu ir embora. Nos Estados Unidos, brincando, tu pega de 5 a 10 anos de cadeia. E aqui no Brasil, se eu gritar com a minha esposa no meio de uma discussão, se eu gritar com meu irmão no meio de uma discussão, se eu gritar com meu vizinho no meio de uma discussão, amanhã a gente está todo mundo bem. Nos Estados Unidos, se a pessoa te denunciar por agressão moral, tu brincando pega 3 anos de cadeia. Será que... Fora indenização, né? Fora indenização. Será que costumam ser bem mais vultosos do que aquilo? Será que eu, hoje o Dr. Bruno Medeiros, como brasileiro, tenho que dizer a frase: a nossa justiça devia ser como a americana? E se sim, por quê? Se não, por quê? Quando eu falei da justiça dos países asiáticos e europeus, eu quis me referir à importância que eles dão à arbitragem. O que é arbitragem? Você não é uma pessoa, ele decide entre vocês. Geralmente é um perito de uma área que vai decidir, né? Tipo, digamos assim, como nós falamos agora há pouco sobre a CPI das bets, sobre celulares, equipamentos de dispositivos eletrônicos, uma pessoa que conhece aquilo que o Faustino chamava de júri técnico e de não artístico, a pessoa que conhece da matéria, o expert, ele tem o time de algumas questões, como por exemplo, quem é que faz o que, como e em que circunstâncias. O perito explica tudo isso, em qualquer que seja a área que está analisando. Então assim, a arbitragem, ela é muito boa porque, olha só, quando eu conheci a arbitragem, eu conheci porque eu fiz um processo de uma homologação de uma sobrepartilha, que é aquela partilha que é feita depois do divórcio. O casal que não se aguenta mais junto se divorcia, e para que cada um viva a sua vida, se divorcia. Cada um segue seu caminho. Só que esquece do patrimônio, de como é que se divide, ou então se arrepende de como dividiram. Aí é feita uma ação chamada sobrepartilha. Nessa ação, eu fiz a petição inicial, fiz o acordo era numa página só. A pessoa que despachou no processo
não olhou e disse que eu não tinha juntado um acordo. E despachou para eu juntar o acordo. Meu cliente achou que eu não tinha juntado mesmo. Eu mostrei, não, tá aqui, ó, página X e tal. Fui lá na vara, questionei, falei com a pessoa que acessou e disse, não, eu faço uma petição assim, assim, assado. Aí eu fiz a petição que foi falado, mas aí o que eu fiz? Eu procurei um árbitro, que é a própria lei federal que fala sobre a arbitragem. Eu não sei de cabeça, que eu não costumo decorar a lei, só que eu atuo. Ela prevê que o árbitro ele atua como se ele fosse juiz de direito. Ou seja, ele decide conforme a equidade, a justiça no caso concreto. Então o que eu fiz? Eu levei o caso para a arbitragem, o juiz decidiu, homologou o acordo, inclusive o meu cliente na época, ele levou esse acordo homologado pela arbitragem no cartório e passaram para o nome dele bem. Então, ou seja, foi resolvido com mais rapidez. Enquanto isso, o bem foi passado para o nome dele, foi transferido para o nome dele, foi perfectibilizado esse ato, foi feito esse procedimento, e o processo judicial ainda estava andando, estava parado, andando devagarzinho, assim, como lesma, sabe? Como lesma, ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande na tramitação processual, porque o Brasil, ele costuma ter problema de ser 8 ou 80, ou muito bom em alguns pontos, ou muito ruim em outros. E eu costumo dizer, acabei de falar para minha esposa agora há pouco, que a vida ela é 4 ou 40. 4 ou 4 por 4, né? Professor Bruno Medeiros, Bruno por Bruno, como Bruno Medeiros se define como professor e como doutor Bruno Medeiros? Eu me defino como uma pessoa que tenta fazer com que o maior número de pessoas possíveis tenham um conhecimento básico com relação ao direito, tanto que eu mesmo fui motivado pelo nosso entrevistador a criar o meu canal, quando isso para mim ainda era um bodozal, como a gente fala aqui em Manaus. Na internet não era mato, tudo né? mato, né? Então, assim, comecei devagarzinho e hoje nós temos um bom fluxo. Só no Facebook hoje tenho mais de 5 mil inscritos, seguidores, sei lá como é que se chama lá. Cada rede social tem uma quantidade, né? Então temos Instagram e todas as redes sociais a gente tem uma participação ali. E a nossa ideia o nosso projeto é bem educacional, de trazer aquilo que geralmente, eu lembro que há 10, 20 anos atrás o conhecimento era muito elitizado. Pobre não podia saber de nada, não era para saber de nada, era só para fazer o que mandava. Pobre era massa de manobra. Hoje não, hoje nós temos acesso ao conhecimento. Então a minha ideia, a minha visão, o legado que eu quero deixar quando eu morrer e o meu filho um dia assistir um vídeo como esse ou outros que eu apresento no canal Direito para Todos, é o de democratizar o conhecimento jurídico. Porque conhecimento é poder. Você deixa de ganhar, de receber, ou você deixa de gastar muito dinheiro desnecessariamente por conta, às vezes, de não ter um conhecimento. Seja ele do direito, da economia, de outras áreas. Até mesmo aí da palavra de Deus, você que é cristão. Então, gente, a minha vontade, meu maior desejo é democratizar, no sentido de tornar comum o conhecimento jurídico. Fazer com que seja um dialeto do amazonense. Maior conquista do Bruno, como pessoa? Como pessoa? Uhum. Eu não valoro, apesar de que eu tenho muito a síndrome de tem que aquilo que o Jerônimo Theo me fala, que é você se preocupar com uma coisa justamente na hora que você não pode resolvê-la. Tenho muitos problemas, mas para mim a maior conquista, para mim, não é carro, não é avião, não é iate. Para mim a maior conquista na Terra é o meu casamento. Eu amo muito a minha esposa e o meu filho, que para mim foi a cereja do bolo. Maior conquista do professor Bruno Medeiros? Uma conquista do professor Bruno Medeiros foi quando eu pude ver um precatório que o cliente veio através da fanpage Medeiros Advocacia, do Facebook,
que eu simplesmente pegava postagens do CJ, Migalhas e outros, e dizia assim, saiu no site tal, matéria sobre isso. Eu, como professor, falo assim, assim, assim. Foi assim que eu comecei no marketing jurídico. Maior conquista do Dr. Bruno Medeiros. Conquista do Dr. Bruno Medeiros seria produzir e gerar esse legado de direito. E, para mim, eu escutei uma palestra um tempo atrás, no sentido de que a palavra sucesso significa ter sucessores. Então, eu estou trabalhando para encerrar minha carreira com 52 anos ou mais, aproximadamente 10 anos para frente, e pretendo que minha esposa e o meu filho sigam os meus passos nesse projeto. Maior arrependimento do Bruno, seja doutor, seja professor, seja pessoa. O maior arrependimento foi, em alguns momentos, eu não ter ouvido e não ter praticado o que minha mãe ensinava, porque a minha mãe sempre me educou assim com muito amor, e também a mamãe também era muito brava, eu tinha muito medo dela, eu tenho até hoje, tá, mãe? Peraí, mas ele tá chorando, mim, um lenço com você. Mas para mim o meu maior arrependimento foi durante uma época da minha vida, eu não estava levando os estudos a sério, cheguei a reprovar dois anos da mesma série. Para mim, isso daí hoje, eu sei que Deus, ele tem o universo na palma das suas mãos, eu acredito muito nisso. Isso era até uma filosofia do Descartes que dizia isso, eu li um livro sobre ele, que ele falava isso. Então assim, eu acredito muito nisso, isso é bíblico, né? Então assim, eu sei que de alguma coisa, de alguma forma, isso coopera para o meu bem. Né? Como recentemente agora, anteontem teve um assalto no supermercado aqui perto de casa, justamente na hora que eu ia comprar um quilo de açúcar, eu acabei não indo. Eu ia para lá fazer compra também. Eu acredito tanto em Deus, que Deus, da mesma forma que quando Adão estava sozinho, e a Bíblia diz que Deus, ele adormeceu Adão, não foi? Uhum. Adormeceu Adão e gerou Eva ali para ele. Eu adormeci. E o pior é que eu ia lá também, eu falei para ela, vamos no mercado rapidinho, e aí quando foi na hora de sair, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que a gente acabou desviando o caminho. E acabamos voltando para casa, mas complicado. Bruno, se não fosse advogado, seria o quê? Quando eu tinha 15 anos, meu sonho era de ser pastor evangélico. O meu sonho era porque, assim, eu gosto muito de trazer motivação, de trabalhar aconselhamento. Assim, as pessoas que me conhecem veem que no meu canal eu não falo só sobre direito. Também falo sobre relacionamento, também falo sobre marketing. Faço aquela salada mista assim, legal do direito com outras matérias, fazendo aquele link que a minha esposa até disse que já era para eu fazer um canal para me falar da palavra de Deus, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu estou considerando. Estou trabalhando algumas coisas na minha vida que ainda tem algumas revisões pontuais para fazer aqui, para poder chegar nesse objetivo. Né? E para finalizar, duas perguntas. Aquela frase que você ouviu que mais lhe marcou e aquela frase que você criou e que você leva isso como filosofia de vida. Olha, eu vou dizer uma antiga e uma nova. Eu na verdade, escutei uma pregação que ela dizia o seguinte, que quem quer, arruma uma maneira, e quem não quer, inventa uma desculpa. E a recente foi que eu ouvi do Pedro Sobral, que ele diz que você só compete com aqueles que lutam e se preparam da mesma forma, do nível, quantidade e intensidade que você. Ou seja, se você está fazendo um concurso público, são 300 pessoas por vaga. Que estudam mesmo, 7, 20, você vai concorrer com os que estudam se você estiver estudando. Se você não estiver estudando, você vai virar massa. Então, estude. Essa é a palavra que a mamãe sempre disse. A coisa mais importante que eu aprendi com a minha mãe foi estude. E com meu pai, e o papai sempre dizia assim, te vira. Se virou para estudar, né? tive que estudar. E a frase do Bruno, aquela que tu falou, que tu criou, pode ser na tua cabeça e que tu segue isso até o final da tua vida.
eu costumo dizer o seguinte: tudo é urgente e nada é urgente. Isso é a palavra de uma pessoa que é o quê? Como é a palavra? Procrastinador. Não, contudo, até a procrastinação, ela pode ser proveitosa. Ela pode ser proveitosa. Desde que você faça pontualmente, porque as coisas têm um tempo para fazer. Colocou o bolo no fogo, a pizza no micro-ondas, lembra? Uhum. 15 minutos a pizza fica dura? Lembro. Depois na outra vez colocou 8. Então, ou seja... Aí ficou mole. As coisas têm que ser o tempo certo para você agir e reagir, porque senão o peru, se demorar muito, o termômetrozinho vai apitar e pô, queimou. Ou então ele pode estar cru. Então tem um tempo certo para tudo. Me fez lembrar, para a gente encerrar aqui, ontem à noite eu fui fazer macarrão para mim comer. E eu sempre deixo ao mesmo tempo. E é uma coisa que eu deixo aqui como ensinamento. Não é tudo igual. É parecido. Peguei uma marca de macarrão que eu nunca comprei na minha vida. Coloquei para cozer. O mesmo tempo que eu coloco a outra. Ele ficou duro. Então, não é tudo igual. Tive conversando com o professor, doutor e meu amigo também, Bruno Medeiros, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Essa daqui é a primeira de muitas, ainda quero trazer ele para conversar sobre outros assuntos. Ainda vamos conversar ainda sobre assuntos de direito. Ah, não perguntei. Área de atuação do doutor Bruno Medeiros. Carro-chefe, direito do consumidor. Banco, empresas concessionárias de serviços públicos, telefonia, direito do consumidor, direito bancário de uma forma geral. Também atuamos com família, trabalhista, criminal, sempre caso a caso sendo analisado. E eu tenho também uma equipe que trabalha comigo, que é uma equipe bem dedicada, que também faz outras áreas, né, como previdenciário e outras. Então, esse emaranhado de áreas é que a gente atua, mas a principal mesmo é direito do consumidor. Bora processar o Balmerinos? A Balmerinos não existe mais. Galera, forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal Direito para Todos. Vou deixar aqui no card, aqui ou aqui. Um dos dois lados vai ter um card aí para você apertar e ir direto para o canal Direito para Todos. Página no Facebook. Medeiros Advocacia. Quer deixar o número de contato? Código 11 93327 5145. Fique com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Fui!